O jejum que aproxima de Deus. O jejum não é apenas deixar de comer. O verdadeiro jejum é uma entrega sincera diante de Deus. É quando o corpo se cala para que o espírito possa ouvir mais claramente a voz do Senhor. Muitas pessoas vivem cansadas espiritualmente porque alimentam demais a carne e pouco a presença de Deus. Na Bíblia, homens e mulheres jejuavam antes de grandes milagres, decisões e batalhas espirituais. O próprio Jesus Cristo jejuou durante 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério, mostrando que o jejum fortalece a alma e prepara o coração para viver o sobrenatural. Em Mateus 6:16-18, Jesus ensina que o jejum deve ser feito com sinceridade e não para aparecer diante das pessoas. Quando alguém jejua com o coração quebrantado, Deus vê em secreto e responde. O jejum nos afasta das distrações do mundo e nos aproxima da intimidade com o Pai. Existem cadeias espirituais que só são quebradas através da oração e do jejum. Hoje, Deus está chamando pessoas para voltarem à presença dele com profundidade, renúncia e entrega verdadeira. Vivemos em um mundo cheio de distrações, barulhos e tentações que tentam afastar o coração da presença de Deus. O jejum é uma arma espiritual poderosa porque enfraquece a carne e fortalece o espírito. Em Gálatas 5:17, a Bíblia diz que a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Isso significa que existe uma batalha constante dentro de nós. Quando jejuamos, mostramos ao Senhor que desejamos mais a presença dele do que os desejos passageiros deste mundo. O jejum nos ajuda a desenvolver domínio próprio, sensibilidade espiritual e comunhão com Deus. Muitas vezes a pessoa está perdida, confusa e sem direção porque sua alma está sobrecarregada pelas preocupações da vida. Mas quando ela entra em jejum e oração, começa a ouvir Deus de maneira diferente. O coração fica mais sensível, a mente mais limpa e a fé mais forte. O jejum também nos ensina dependência. Ele nos lembra que não vivemos apenas de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, como está escrito em Mateus 4:4. Quem aprende a jejuar aprende a confiar mais no céu do que nas circunstâncias da terra. Existem batalhas espirituais que não podem ser vencidas apenas com palavras. Há momentos em que a alma está tão ferida, o coração tão cansado e a mente tão presa que somente uma entrega profunda diante de Deus pode trazer libertação. O jejum é uma das armas mais poderosas contra as forças espirituais que tentam destruir a vida de uma pessoa. Em Marcos 9:29, Jesus Cristo ensinou que certas castas malignas só saem com oração e jejum. Isso mostra que o jejum rompe cadeias invisíveis, fortalece a fé e libera poder espiritual sobre a vida daquele que busca Deus de todo o coração. Muitas pessoas carregam vícios, medos, ansiedade, tristeza e opressões há anos, porque nunca entenderam o poder da consagração. Quando alguém jejua com sinceridade, Deus começa a limpar o interior, restaurar emoções e trazer libertação espiritual. O inferno teme um cristão que ora e jejua, porque o jejum aproxima a pessoa da presença de Deus e afasta tudo aquilo que impede o agir do Espírito Santo. O céu se move quando existe renúncia verdadeira. Deus honra quem decide sacrificar o conforto da carne para viver algo maior na presença dele. Se você crê que Deus pode quebrar todas as correntes espirituais da sua vida, escreva "Eu creio" e declare que toda prisão será destruída pelo poder do Senhor. Muitas pessoas vivem perdidas sem saber qual caminho seguir. Tomam decisões precipitadas, andam pela emoção e acabam sofrendo consequências dolorosas. Mas a Bíblia mostra que o jejum traz clareza espiritual e direção de Deus para a vida. Em Atos 13:2-3, os servos do Senhor estavam jejuando e adorando quando o Espírito Santo revelou o propósito que tinha para eles. Isso nos ensina que, durante o jejum, o coração fica mais sensível para ouvir a voz de Deus. Quando a carne diminui, o espírito se fortalece. O jejum nos ajuda a discernir o que vem do céu e o que vem apenas das emoções humanas. Quantas vezes Deus quer falar, mas o coração está ocupado demais com preocupações, distrações e desejos da carne. O jejum silencia o barulho do mundo para que a voz do Senhor seja ouvida com clareza. Deus ainda fala com aqueles que o buscam em sinceridade. Talvez hoje exista uma dúvida dentro de você, uma decisão importante ou até um medo sobre o futuro. Saiba que o Senhor pode revelar o caminho certo quando você se coloca diante dele em oração e jejum. Quem busca direção em Deus não anda perdido, porque o Espírito Santo guia seus passos. O jejum não transforma apenas hábitos externos, ele muda o interior da pessoa. Muitos querem viver a presença de Deus, mas não querem abrir mão daquilo que alimenta a carne.
Porém, quanto mais alguém se aproxima de Deus, mais percebe a necessidade de santidade. Em Joel 2,12, o Senhor diz: Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. O verdadeiro jejum gera arrependimento sincero e purifica a alma. Durante o jejum, Deus começa a revelar áreas escondidas do coração que precisam ser tratadas. Orgulho, mágoa, inveja, pecados ocultos e pensamentos negativos começam a perder força quando existe uma entrega verdadeira diante do altar. O jejum nos faz entender que a presença de Deus vale mais do que qualquer prazer passageiro deste mundo. É nesse lugar de quebrantamento que o Espírito Santo restaura, limpa e fortalece a vida espiritual. Deus não procura perfeição humana, mas corações sinceros que desejam mudança. O jejum é uma demonstração de humildade diante do Senhor. É dizer com atitudes: Deus, eu preciso mais de ti do que das coisas desta terra. E quando alguém faz isso com sinceridade, o céu responde com graça, paz e renovação espiritual. Há pessoas que continuam indo para a igreja, continuam orando, mas por dentro estão cansadas espiritualmente. A fé enfraqueceu, a esperança diminuiu e o coração já não sente a mesma presença de Deus como antes. O jejum é uma das formas que o Senhor usa para renovar a alma e reacender o fogo espiritual dentro de nós. Em Isaías 58, a Bíblia mostra que existe um jejum que agrada a Deus, um jejum que traz cura, libertação e restauração. Quando alguém se coloca diante do Senhor em oração e consagração, algo começa a mudar no mundo espiritual. Deus renova forças, restaura sonhos e devolve a alegria da salvação. O jejum quebra a rotina fria da fé e reacende a intimidade com o Espírito Santo. Muitas vezes o problema não é falta de bênção, mas excesso de distrações que afastam a pessoa da presença de Deus. O jejum nos faz lembrar que nossa maior necessidade não é material, mas espiritual. Quem busca a Deus de coração sincero nunca sai vazio da presença dele. O Senhor ainda derrama renovo sobre aqueles que o procuram com humildade. E mesmo que a alma esteja cansada hoje, Deus tem poder para levantar você novamente e fortalecer sua caminhada. Se você precisa de renovação espiritual, escreva "Renova-me, Senhor", e declare que Deus está restaurando suas forças neste momento. Pai amado, neste momento eu me coloco diante da Tua presença reconhecendo que preciso mais de Ti do que de qualquer coisa deste mundo. A Tua palavra diz em Jeremias 29:13, Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Senhor, ensina-nos a Te buscar com sinceridade, com fome espiritual e com um coração quebrantado diante do Teu altar. Muitas vezes estamos distraídos, cansados e presos às preocupações da vida, mas hoje queremos voltar para perto de Ti. Que todo orgulho, toda frieza espiritual e toda distância da Tua presença sejam quebrados agora em nome de Jesus. Assim como Daniel jejuou e buscou ao Senhor até receber resposta do céu, fortalece também a nossa fé para permanecermos firmes diante das lutas. Senhor, cria em nós um espírito perseverante e apaixonado pela Tua presença. Que o jejum não seja apenas uma prática religiosa, mas uma entrega verdadeira diante do Teu coração. Renova nossa alma, fortalece nosso espírito e faz nascer novamente a alegria da salvação dentro de nós. Porque sem Ti somos fracos, mas contigo somos fortalecidos todos os dias. Senhor meu Deus, eu entro em oração neste momento acreditando no Teu poder para quebrar todas as correntes espirituais que tentam destruir a minha vida. A Tua palavra declara em Isaías 58:6, Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade e desfaças as ataduras do jugo. Pai, existem pessoas ouvindo esta mensagem com a alma cansada, feridas por dentro, presas pela ansiedade, pelo medo, pela tristeza e até por pecados escondidos. Mas hoje, em nome de Jesus, toda prisão espiritual começa a cair por terra. Que toda opressão, todo pensamento maligno e toda seta lançada contra esta vida sejam repreendidos agora pelo poder do Espírito Santo. Senhor, visita os corações abatidos e derrama libertação sobre aqueles que já não têm forças para continuar. Assim como Esther jejuou antes de enfrentar uma grande batalha e viu o livramento de Deus acontecer, nós também confiamos que o Senhor está agindo em nosso favor neste instante. Que haja cura, restauração e renovo espiritual. Toma esta vida em Tuas mãos e faz nascer novamente a esperança. Porque onde o Senhor entra, toda escuridão desaparece e a paz de Deus começa a reinar. Pai querido, existem momentos em que o coração fica cansado e a alma parece não suportar mais o peso das lutas. Há pessoas ouvindo esta oração agora que estão sorrindo por fora,
mas por dentro estão feridas, desanimadas e sem forças para continuar. Mas a tua palavra diz em Isaías 40:31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E é nessa promessa que nós nos firmamos hoje. Senhor, renova cada vida abatida, fortalece aquele que pensa em desistir e levanta quem está caído espiritualmente. Que durante este jejum o teu Espírito Santo traga cura para a alma, paz para a mente e esperança para o coração. Remove toda tristeza profunda, todo o peso emocional e toda a frieza espiritual. Assim como Elias foi fortalecido pelo Senhor no deserto quando já não tinha forças para caminhar, fortalece também cada pessoa que está ouvindo esta oração agora. Deus, sopra a vida onde existe cansaço, reacende a fé onde existe dúvida e faz nascer novamente a vontade de continuar lutando. Porque quando o Senhor toca uma vida, tudo começa a mudar. E mesmo em meio às batalhas, sabemos que a vitória vem do teu poder e da tua presença. Senhor nosso Deus e Pai, chegamos ao final desta oração acreditando que o Senhor ouviu cada palavra, cada lágrima e cada clamor apresentado diante do teu altar. A tua palavra diz em 2 Crônicas 7:14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus. Pai, nós queremos viver essa transformação verdadeira. Ensina-nos a ter uma vida de oração, de santidade e de jejum diante da tua presença. Que nunca nos falte fome espiritual para buscar o teu rosto todos os dias. Senhor, visita agora cada pessoa que ouviu esta mensagem. Entra nas casas, restaura famílias, cura corações feridos e fortalece aqueles que estavam enfraquecidos na fé. Que o teu Espírito Santo traga direção, libertação e renovo espiritual. Assim como Moisés subiu ao monte em jejum para se aproximar da tua glória, nós também desejamos viver uma intimidade profunda contigo. Que todo vazio espiritual seja preenchido pela tua presença poderosa. E que, a partir de hoje, exista um novo começo na vida de cada pessoa que decidiu buscar mais a Deus. Porque o jejum feito com sinceridade move o céu, fortalece a alma e aproxima o coração do Pai. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou com você até o final, escreva glória a Deus e amém nos comentários. E envie esta oração para alguém que precisa sentir a presença de Deus novamente.